Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Tema da semana: a Igreja de Cristo e a Lei. Estamos iniciando o programa Lições da Bíblia. Esse é o nosso 12º encontro. Estamos chegando ao quase o finalzinho aí de mais uma temporada. Durante esse período temos estudado sobre Cristo e a sua lei. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode adquiri-lo, você pode ter mais informações. É só acessar o endereço que está aí na sua tela. Também oferecemos para os amigos que nos acompanham aqui no Lições da Bíblia a revista Princípios. Você faz um cadastro no endereço que está aí e você receberá gratuitamente na sua casa e você vai conhecer, descobrir princípios de vida que Deus tem para você. Esse é o nosso trio aqui, os amigos que estiveram conosco estão conosco durante essa temporada. Pastor Ranieri Salles, seja bem-vindo. Obrigado. Pastor da Igreja Adventista do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. É isso, né? É isso aí. Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho. Pastor Werley Gomide, professor da Faculdade de Teologia, Faculdade Adventista da Amazônia. Prazer revê-lo. Pastor Jolivet Chaves, que é o diretor do Seminário Adventista na Bahia. A gente estava conversando em off aqui, que você tem uma irmã que fica o dia inteiro ligado na Novo Tempo. Na realidade, a minha cunhada. A cunhada e a irmã se batizaram juntas. Eu tive a alegria de batizá-las há alguns anos atrás. E a Nilza, a minha cunhada, deixa a televisão o dia todo ligado na Novo Tempo. Beleza. Então, um abraço para a Nilza, um abraço para a Badia também, que é minha irmã. Que beleza. Tá bom. Uma alegria, amigos. Vamos fazer uma prece a Deus nesse momento. Pastor Gomide, Pastor Werley, por favor, uma prece a Deus, suplicando a iluminação ao estudarmos mais uma vez a sua palavra. Senhor nosso Pai, temos estudado assuntos concernentes à lei do Senhor que reflete o teu caráter. Muito obrigado por esta oportunidade. Ilumina-nos a cada um para que tenhamos compreensão nesta discussão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar a você que você pode deixar os seus recados, pode acompanhar esse programa, é o nosso Facebook e também o nosso blog. Se você está ligando a televisão agora, está assistindo talvez o primeiro programa aqui da série Cristo e a Sua Lei, nós temos aí 11 temas explicando qual é a revelação bíblica sobre a lei, em vários aspectos. E no programa de hoje, a Igreja de Cristo e a lei ao longo da história, dentro do contexto bíblico até hoje. No nosso último encontro, nós vimos, assim, de forma bem sistematizada, como alguns apóstolos reagiram em relação à lei, como eles viram a lei. E aqui nós encontramos ao longo da história sempre a lei sendo preservada, Deus chamando, Deus se apresentando. E nós vamos descobrir que essa continuidade é uma prova de que a lei se preserva, ela é eterna, mas eu queria que os amigos nos ajudassem agora a entender cada um desses períodos, tá bom? Até hoje. Eu queria introduzir, pastor, por favor,
apenas comentando aqui a expressão igreja. A palavra igreja significa um povo separado, uma assembleia, né? Uma comunidade de pessoas. E ao longo da história, sempre Deus teve pessoas que o serviram. Deus sempre teve pessoas que aceitaram o seu convite e que, de alguma forma, passaram a fazer parte do seu povo aqui nesta terra. Houve ocasiões em que parecia que havia muito pouca gente, mas sempre houve. Nunca houve um momento em que não houvesse ninguém. Por exemplo, na época de Elias, ele imaginou que tinha ficado sozinho. Deus falou, eu ainda tenho milhares, 7.000 que me servem. E assim sucessivamente. Desde a época de Adão, no decorrer da história, Deus tem um povo. E por que Deus tem um povo? Bom, esse povo tem como característica refletir a vontade de Deus. Um povo que busca refletir a vontade de Deus, expressa através de sua palavra. Então, quando a gente vai estudar agora esse assunto, nós vamos verificar alguns exemplos, né, aqui na história de personagens representando o povo de Deus que tinham esse compromisso com a palavra de Deus. Refletindo o cara. Na verdade, assim, o povo de Deus precisa refletir a vontade de Deus, que é expresso na sua lei, que na verdade é a expressão do próprio caráter de Deus, né? Em cada período da história, sempre houve essa relação entre o povo de Deus e a obediência a Deus. É mais ou menos essa a ideia. Uhum. O nosso guia de estudos fala sobre a Igreja de Cristo e a lei, remontando a Igreja de Cristo desde Adão até a volta de Jesus. É claro que a palavra igreja pode se referir especificamente à igreja cristã, né, fundada por Jesus e os apóstolos. Mas, num sentido mais global, o povo de Deus é a igreja de Deus. Então, Deus sempre teve o seu povo, desde Adão até o final da história. Então, aí, a igreja. Um povo que expressava a vontade exatamente. E aquilo que Deus queria. Eles obedeciam. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que a extensão da história do povo de Deus está dividida em períodos. O período que vai primeiramente, de Adão até Noé, é um período da igreja do povo de Deus. Depois, de Noé a Abraão, é um outro período. De Abraão a Moisés, é um outro período. De Moisés até Jesus, é um outro período. O início da igreja cristã e, finalmente, a igreja de Deus nos últimos dias, no final dos tempos, que é o último período da igreja de Deus, chamada também de igreja remanescente. Então, em cada um desses períodos, nós vamos ver que sempre esteve presente essa relação entre povo de Deus e obediência. Aquilo que Deus dizia assim, exatamente, e aquilo que o povo fazia. São as duas coisas. Então, isso que você tem que fazer temática. E como eles reagem. É essa temática. Então, como está delineado esse mandamento, essa ordem, esses mandamentos de Deus e a reação do povo de Deus. Legal. Ao longo da história. Pastor, é interessante que isso fica claro para o povo do fim também, não é diferente, né? Por isso que o verso para memorizar apresenta Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quer dizer, o povo de Deus é caracterizado por manter justamente a lei de Deus. Manter os mandamentos, os ensinos de Deus, desde o Éden até a nova terra. Que é basicamente o que a lição delineia. Os períodos pelos quais a igreja, ou o povo de Deus, como queiram, vai transpondo a história de Deus salvando o seu povo. Porque a história, em realidade, não é a história do povo de Deus. A Bíblia conta a história de um Deus salvando o seu povo. Nós entramos aí, basicamente, para se usar a palavra carona, não é? Mas é a história de Deus. No entanto, que quando Jesus vem, ele vem para revelar o Pai. E então nos salvar. Então a nossa salvação, a nossa segurança está nessa revelação. E onde Deus é revelado? Na guarda dos mandamentos. Ok. Então vamos para o primeiro período. Você queria falar antes? Eu queria falar, porque isso que o Wesley falou é essencial para a nossa visão de todo o contexto bíblico, né? A gente falou aqui de lei, de julgamento, juízo, enfim, a lei como padrão de julgamento. Mas a pergunta que está por trás de tudo isso é quem é aqui que está sendo julgado?
Na verdade, quem está sendo julgado não somos nós. Quem está sendo julgado é Deus. Exatamente. Quem foi inicialmente acusado de ser injusto foi Deus. Então existe uma acusação contra Deus. O inimigo de Deus fez uma acusação contra Deus e atacou a lei de Deus. Atacando a lei de Deus, estava atacando o próprio Deus, dizendo que a lei de Deus é um fardo opressor, que tira a liberdade. Então isso compromete o caráter de Deus. Então toda essa história que nós estamos vivendo aqui, na verdade é para vindicar o nome de Deus. Então Deus está nos salvando, Deus está desenvolvendo todo o plano da redenção. Em última instância, é uma demonstração de que Ele tem um caráter perfeito. Né? No final das contas, é Deus quem está sendo julgado. E o que está em discussão desde o início, né, da rebelião no céu, o que está em discussão é justamente a lei de Deus. É uma lei justa? É uma lei injusta? É uma lei que dá liberdade? É uma lei que tira a liberdade? E ao criar, Ele dá essa liberdade. E justamente a insinuação do inimigo de Deus é de que não, a lei de Deus não deve ser o nosso parâmetro. Então, aí me entristece quando eu ouço alguém dizendo assim, Jesus veio para abolir a lei. Puxa vida, Jesus veio exatamente para mostrar que a lei é válida, é eterna. Se pudesse ser abolida, ele não precisaria ter morrido. Assim como entristece, por exemplo, o indivíduo que encontra nela méritos para a salvação, o indivíduo que acha que ela é um fardo pesado, né? Sabe, todas essas reflexões equivocadas aí a respeito da lei tiram da gente a verdadeira imagem do seu legislador, aquele que é, na sua essência, o amor, como nós já tratamos aqui. E a nossa participação nesse processo todo é demonstrar, né, qual é a minha escolha, de que lado eu quero ficar. É por isso que ao longo da história, que nós vamos começar agora, ao longo da história, para cada personagem, em cada período desse, Deus colocava o seu povo, representado por um indivíduo, ou por um povo, uma comunidade, colocava o seu povo na condição de fazer a escolha, de que lado você está, do lado de Deus ou contra Deus. Então, e é interessante com Adão, que isso, né? Daí... Não coma da árvore proibida, de que lado você está? Se estiver do meu lado, obedeça, se não estiver, desobedeça. Então, sempre assim. Eu ia mencionar que começa exatamente com Adão, né? Muitas pessoas colocam a lei na problemática do pecado e salvação. Nós insistimos em salvação por quê? Porque existe pecado. Mas a questão de colocar a lei por terra está antes do pecado desta terra aqui. No entanto, que nós vemos toda a discussão, inclusive o nosso guia demonstra-lhe de Adão até Noé. Antes da queda já havia ali a problemática da discussão, de que lado eu estou, não é? Então o problema não estava no fruto, o problema não estava naquele símbolo que Deus havia colocado, mas na palavra de Deus que havia sido empunhada. O ser humano vai seguir a palavra de Deus, vai crer na palavra de Deus, ou ele vai seguir seu próprio caminho? Então sempre foi esta a discussão ao longo da história. Vamos nós seguir aquilo que está escrito? Nós temos visto, pastor, ao longo dos estudos aqui, dos nossos guias, que nós não encontramos na Bíblia subsídios para dizer que a lei foi abolida. Vamos nós seguir a palavra de Deus? Ou vamos escolher conceitos que são muitas vezes, não é, estabelecidos filosoficamente por homens? Nós temos que ter uma segurança se está escrito, se está na palavra de Deus. E tem sido mostrada aí suficientes provas de que realmente a palavra de Deus está do lado do quê? Da manutenção da lei de Deus como eterna. Eu creio que nós podemos ir para o texto. Você ia ler, pastor Júlio? Gênesis capítulo 2, versos 15 e 16, 17 também. Isso, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu sublinho aqui a expressão, Deus lhes deu esta ordem. Ou seja, aqui está claramente a palavra de Deus empenhada. A oportunidade que Deus dá ao seu povo, representado aqui por Adão, né? A oportunidade que dá de ele demonstrar de que lado vai estar. Exatamente. Do lado de Deus ou contra Deus. É só isso. Deus dá uma ordem. A vontade de Deus está... E essa ordem seria... Sim, pode eu digo, a vontade de Deus está expressa aqui. É a palavra de Deus. Porque quando a gente fala de mandamento, de lei, a gente já mencionou isso anteriormente. Toda a Escritura contém a palavra de Deus. Os 10 mandamentos são o resumo
e depois resumiu mais ainda na lei do amor. Sim. Né? Mas é a palavra de Deus, é a orientação de Deus, é a ordem de Deus. E aqui está claro, né? Nesse momento era obedecer a Deus ou não. Isso aconteceria através de não comer do fruto, mas aí me reporta, sabe o quê? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí entra uma questão importante, pastor. Veja, o amor não pode ser provado e mantido onde não há liberdade. Por isso que Deus, ao criar seres que estavam relacionados com a sua lei, reflexo do seu caráter, teriam que ser seres livres para decidirem. Por exemplo, eu não posso dizer para minha esposa, você é obrigada a me amar. Ela só pode me amar livremente. Caso contrário, não é amor, é uma imposição. Então Deus criou seres livres, capazes de responder a esse amor. E é por isso que nós encontramos, se me amais, guardareis meus mandamentos. Ninguém então, pode a questão ser forçado a amar pode. E provar que... O amor só se desenvolve no ambiente de liberdade. Você queria comentar? Não, exatamente. Inicialmente aqui, com Adão, né? Adão não tinha inclinação para o pecado, Adão não tinha mancha de pecado. O mundo em que ele vivia não tinha atrativos para o pecado, exceto a presença do enganador que surgiu ali, né? Mas Adão estava em plenas condições de obedecer com tranquilidade, digamos assim. Eu falo Adão me referindo ao casal, Adão e Eva. Sim. E vejam que a ordem de Deus não foi para tirar a liberdade, foi para confirmar a liberdade. Porque Deus disse, de toda árvore comerás livremente, menos de uma. Se Deus tivesse feito o contrário, aí sim seria uma lei que estaria restringindo a liberdade. Se Deus tivesse dito, olha, de nenhuma árvore você pode comer, somente de uma, puxa vida, seria uma ordem que estaria restringindo, diminuindo muito a liberdade, quando na verdade Deus enfatiza essa liberdade. O que Deus queria era somente que Adão fizesse a escolha. E nós temos indícios para acreditar que essa prova, digamos assim, essa árvore do conhecimento do bem e do mal seria retirada dali. Era um passo inicial. Demonstra de que lado você quer estar. Você quer estar, aspecto... entendeu? A formação do caráter de Adão e Eva recém-criados. Né? No entanto, eles preferiram o lado mais difícil. Né? Outro aspecto interessante que nós podemos inferir disso, justamente quando Deus diz de toda árvore, o jardim estava repleto de árvores, mas havia uma árvore da qual eles não poderiam comer. Lúcifer, ele teve acesso ao casal através daquela árvore, não das outras, porque as outras não eram ponto de prova para o amor em relação a Deus. Então ele estava presente ali naquela árvore, eles estavam livres para não serem tentados, a não ser naquele perímetro. Então quando eles se aproximaram, veja, Eva se aproximou, comeu do fruto, agora ela transporta o perímetro da tentação para onde estava o seu esposo, já não era mais aquela árvore. Quando Adão come como representante da raça, ele transporta o perímetro da salvação não somente para toda a terra, mas para o próprio corpo do ser humano como herança. Ok. Nós vamos para o nosso intervalo, esse é só o começo, você já percebeu que é realmente um assunto, como mais uma vez, um assunto intrigante, que realmente nos chama a atenção e a gente descobre a liberdade que o Senhor nos dá, o amor que Ele demonstra para cada um de nós, dando a liberdade, mas também nós revelamos esse amor quando nós somos obedientes. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos. Estamos retornando, você está assistindo o programa Lições da Bíblia. Hoje nós estamos vendo como ao longo da história a lei foi dada por Deus, apresentada, e como ela foi observada, qual foi a reação em cada período. Vamos para o segundo período aqui, de Noé até Abraão. Nós vemos em Gênesis, o capítulo 6, uma descrição do que havia se tornado a terra. Me permita ler alguns versos aqui, me permitam. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Ele continua descrevendo, e aí no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E no verso 9 diz que Noé andava com Deus. De que forma a lei é apresentada aqui? E queria que vocês explicassem esse arrependimento do Senhor diante dessa reação. Tá, eu quero começar relembrando isso. Nós fomos criados em um universo moral, então temos a liberdade de escolher, não somos programados para obedecer. Se fôssemos autômatos, você usou lá no início, né? Autômatos, nós não teríamos como expressar amor e não seríamos moralmente livres. Então, ser moral pressupõe a liberdade de escolha, né? E é um ambiente de amor, porque o amor leva a gente a escolher obedecer, a escolher servir e assim por diante. Isso só pode acontecer num ambiente de liberdade. Agora, em todo esse tempo, a gente percebe que a ética moral, né, da orientação de Deus tem que imperar. Está aí à frente do homem para que ele escolha. E desde lá, em Gênesis, foi bem claro, se o homem escolhesse servir a Deus, ele seria feliz, iria viver, etc. Se ele escolhesse desobedecer à vontade de Deus, por consequência, viria a morte, o sofrimento, e nós conhecemos o que aconteceu. No caso aqui, com o passar do tempo... Eles escolheram a morte e o sofrimento. Exatamente. Né? E com o passar do tempo, a tendência é, cada vez, a escolha do mal ir trazendo consequências piores. Tanto no aspecto interno do ser humano, o ser humano vai se tornando cada vez pior, cada vez mais degenerado, como também externamente. Aí vem os crimes, vem todas as questões que a gente conhece. Vamos perdendo a noção daquilo que é correto. E ao invés de o amor dominar, aí outros sentimentos é que vão dominar, né? O ódio e assim por o egoísmo, a ira. E no caso aqui, que a gente leu, o texto vem mostrando, capítulo 6, né? Isso. 6, o texto vem mostrando, como se foram multiplicando os homens. O 5 diz que a maldade do homem se havia multiplicado. Não, mas o verso 1 aqui. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por mulheres. A explicação aqui é que aqueles que serviam a Deus, mesmo aqueles que serviam a Deus, aqui fizeram escolhas ruins, porque escolheram casar com mulheres que não queriam servir a Deus. E aqui está uma aplicação para nós, né? Geralmente, quando uma pessoa que ama a Deus e que teme a Deus se casa com uma pessoa que não quer nada com as coisas de Deus, geralmente a tendência maior é que aquela pessoa que antes servia a Deus acaba se afastando de Deus. Logicamente, pode acontecer o contrário, mas não deve ser uma fórmula. Exato, né? A tendência geral é essa. Por isso que a Bíblia diz, não é bom fazer isso. É o jugo desigual, né? E aí, as más escolhas vão trazendo cada vez mais problemas. Na sequência aí, o texto diz, no verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E Deus, então, aqui já decide diminuir o tempo de vida do homem, porque quanto mais vive, mais degenerado, mais consequências do pecado. Imagine o sofrimento, a ira durante esse período antediluviano, onde nós temos assim... séculos de existência. Exatamente. Por isso que Deus, por exemplo, tirou Adão de ter acesso à árvore da vida, que era uma outra árvore no jardim, né? Após o pecado. Porque o mal,
poderia se perpetuar. Então, se ele comesse daquela árvore, ia perpetuar o pecado. Isso. E por conta disso, imagina, o câncer para sempre, não é? O ódio, o crime cada vez pior e sem um fim. Então, por sua misericórdia, Deus vai, então, trabalhando para diminuir o tempo de existência. Gilmar, deixa eu trazer dois temas, então, que estão aqui dentro da nossa discussão para a gente debater, né? Colocar sobre a mesa aqui. É o tema, a associação dos filhos de Deus com a associação com os filhos do mundo, ou os filhos dos homens. Sim. Que risco há nessa experiência, né? E o outro tema que eu acho interessante a gente debater um pouquinho aqui é a questão do arrependimento de Deus. Que está na sequência. Deus se arrependeu de haver criado o homem. O que significa isso? Então, você como um bom mediador... Eu distribuo a pergunta do pastor Ranieri. Eu não estou, na verdade, perguntando. Estou trazendo um tema. Mas é verdade. Porque os filhos dos homens começaram a se misturar com os filhos, filhos de Deus com as filhas dos homens. Então, a associação do povo de Deus com se associando com o povo do mundo. Né? O que, na prática, hoje, quais implicações disso hoje? Hoje. Olha, como pastor de igreja, muitas vezes eu ouvi isso. Mulheres agora na faixa aí de 25 para 30 anos, dizendo assim, puxa, se eu tivesse ouvido os meus pais 5 anos ou 6 anos antes. Porque na época meus pais diziam, filha, veja o que você está fazendo, você vai casar com ele não serve a Deus, ele não tem a mesma fé sua. Mas na época parecia que ele era melhor do que aqueles que faziam parte da mesma fé. Que sempre davam. E agora, ela dizia, pastor, se eu tivesse ouvido, porque agora realmente eu estou entendendo. Entenda que nós não estamos aqui querendo criar separação. Exatamente, não estamos querendo criar nenhuma situação. O que nós estamos mostrando aqui é como duas pessoas com visões diferentes de vida, de propósito, de valores, poderão agora estarem convivendo juntos, olhando da mesma forma. Eu tenho, meu plano de vida é eterno, meus valores são outros. Então, talvez não seria esse sentido aqui. A questão de dizermos assim, olha, obviamente nós não queremos que pessoas se separem, mas seria bom alertar aqueles que não tomaram o passo ainda. Isso, veja, com carinho, né? Várias coisas estão envolvidas aí, a espiritualidade da própria pessoa. Quando nós estamos casados com uma pessoa que crê como cremos, que tem os mesmos valores que nós temos, os mesmos objetivos, por vezes nós entramos em atrito. O que ajuda a solucionar o atrito? Não é Deus, não é a palavra de Deus, o Espírito do Senhor? Agora imagine um atrito onde dois pensam diferente, onde a casa está dividida. E filhos, como é que ficam os filhos? Então, exatamente por isso, pastor, que eu queria concluir aquele raciocínio. 5 anos, 6 anos, 10 anos depois, é que realmente a pessoa vai entender a escolha ruim que fez. Agora, os filhos divididos, ele não sabe se vão servir a Deus ou não vão. E aí vem a dificuldade para solucionar os problemas, infidelidades e uma série de outros problemas. Né? Nós vemos claramente que essa associação trouxe problemas. Então, eles quebraram um princípio que Deus havia estabelecido. Deus disse que isso não deveria acontecer. E a gente vê ao longo da Bíblia outros exemplos de pessoas cristãs que tinham uma visão de Deus se associaram com pessoas que não tinham a mesma visão e a consequência negativa que isso trouxe. Na argumentação de Moisés, aqui no capítulo 6, justamente está essa questão da associação com pessoas que não creem em Deus, que não mantêm seus mandamentos, que não são tementes ao Senhor. A evolução disso leva ao pecado. O pecado leva ao desagrado, leva à tristeza do próprio Deus, porque o problema aqui não está em Deus dizer assim, olha, eu estou arrependido, eu vou destruir. Essa não é a questão. No entanto, que ao mesmo tempo que Deus fala, eu estou arrependido e vou destruir a humanidade, mas eu encontrei alguém. Então ele não iria destruir a humanidade, ele iria preservar através daquele que era fiel. Deus não queria destruir a humanidade. No entanto, que ele deu 120 anos de tempo para que a humanidade se arrependesse na pregação de Noé. Então a questão não é um arrependimento como nós, né? Nós olhamos e dizemos assim, estou arrependido de ter feito essa escolha.
o que está querendo ser passado aqui por Moisés é que isto feriu tanto o coração de Deus, ao ver a situação dos filhos que ele criou, a sua imagem e semelhança, que ele se entristeceu de tal forma no sentido de dizer, não tem como eles continuarem sofrendo assim, eu vou ter que pôr um fim no sofrimento. Mas eu preciso de alguém para preservar a raça. Quem era esse alguém? Contrário à decisão daqueles outros que estavam sendo destruídos. Não era um homem justo, reto, amava, temia a Deus e fazia o quê? Se desviava do mal. Como que ele se desviava do mal? Onde ele se espelhava? Na lei do Senhor, que ele havia sido comunicado. Eu quero colocar dois aspectos. Todo julgamento divino é justo, é uma expressão de amor. Então, aqui nós temos uma expressão do amor de Deus. Mas Deus, aí vem o segundo aspecto que você colocou, que eu quero destacar. O Senhor sempre tem, acho que foi no início, o pastor citou isso, em toda época o Senhor vai ter o seu povo. Neste caso, nós temos em Noé e na sua família aquele que preservou os princípios divinos. E se nós olhamos aí também, pastor, havia toda uma família, uma linhagem, que participaram inclusive da construção da arca e morreram antes do dilúvio, um pouco antes. Quando nós analisamos a genealogia, vários deles foram fiéis a Deus. Mas no momento em que a porta se fecha, haviam apenas 8. 8. E Jesus compara isso com o fim dos tempos, próximo à sua volta. Pastor? Não, antes de aprofundar aqui a segunda questão, que é a questão do arrependimento de Deus, eu queria explorar um pouquinho mais ainda sobre essa advertência que fica do perigo entre a associação dos filhos de Deus com os filhos dos homens, não apenas na relação de casamento. Nesse caso aqui era a relação de casamento. Sim. Mas a Bíblia adverte muito aos seus filhos quanto ao perigo da associação dos filhos de Deus com as pessoas do mundo. E é uma questão muito, muito difícil, muito delicada, porque quando a gente usa uma expressão do mundo, a gente está se referindo àqueles que não... O mundo é tudo que se opõe a Deus, é o mundo nesse sentido. Mundo nesse sentido. A palavra mundo na Bíblia ela tem vários sentidos, pode se referir às pessoas, ao planeta, Deus amou o mundo, quando se refere às pessoas, mas o mundo, a palavra mundo também é usada para se referir ao sistema governado pelo mal. Sim, que se opõe ao sistema divino. Então as pessoas que estão aqui do lado de Deus, quando se associam com os que estão no mundo, há um perigo muito grande. Mas esse é um assunto que eu trouxe o debate à tona para a gente considerar também o seguinte. Quando você está falando de associação, aí você quer chegar onde? Associação não só casamento. Qualquer tipo de associação, amizade, compartilhar, se divertir junto, quer dizer... mesmas práticas. As mesmas, você está junto. Então, o perigo de contaminação, passar a amar as mesmas coisas que esses amam, mas o perigo também de discriminação. E às vezes nós incorremos como igreja nesse outro problema. Quer dizer, o indivíduo não tem a mesma fé que eu tenho, ele não conhece a Jesus, então ele está excluído, eu não posso me aproximar. Tenho a mesma atitude tão condenada por Cristo no seu tempo em relação aos escribas fariseus, aos santarrões da época. E aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus, ele se mistura com os pecadores. Jesus vai comer na casa de publicanos. Jesus é visto em festas onde estão os pecadores, os párias da sociedade. Mas Jesus está lá para quê? Simplesmente para se associar a eles e desfrutar da vida que eles têm? Não. Jesus está lá para influenciá-los. E nesse sentido Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É legal a gente ampliar um pouquinho, porque isso pode, de alguma forma, ficar assim, mal compreendido, porque ele vai dizer assim, opa, então agora eu posso participar... Um jovem diz assim, eu vou para uma balada com os meus amigos, porque eu sou jovem também, mas eu sou cristão, não vou deixar de ser cristão. Eu diria. Não, eu quero trazê-lo também. Não, mas eu diria assim, muito cuidado, você vai lá só para desfrutar do que eles desfrutam? Então, isso não é prática para você, não vá. Agora, se um jovem da igreja diz assim, olha, eu vou me associar aos meus amigos, vou estar onde eles estão, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma mensagem, eu vou falar de Jesus, vou exercer uma influência para trazê-los, para mostrar Cristo.
Aí eu vou dizer, você está fazendo o que Jesus faria. Claro, aí é diferente. Né? Esse cuidado, diferente, ele está lá com um propósito. Então ele está lá na universidade, ele tem vários amigos que não têm a mesma fé, que não têm o conhecimento da Bíblia, ele tem que se aproximar. É isso aí. Para influenciar. Ele não pode se isolar, eu sou santo, e não se misturar, não fazer amizades para se proteger. Ele não pode estar no ambiente que vai quebrar também os seus princípios de vida. Ele tem que se misturar com os outros, mas não para desfrutar do que os outros desfrutam, e sim para ajudar os outros a desfrutarem do que eles são e para ser luz. Né? Então, exatamente. É isso aí. Muito bom. Nós vamos por intervalo e nós já voltamos. Esse é o programa Lições da Bíblia. Estamos retornando para o nosso último momento. Quero oferecer para você que é nosso telespectador, acompanha Lições da Bíblia, a revista Princípios. Descubra os planos que Deus tem para a sua vida. Faça seu cadastro e receba gratuitamente em sua casa. Amigos, nós temos alguns aspectos aqui bem interessantes. Falamos a respeito do arrependimento, que é o sentido de tristeza, certo? Que o Senhor sentiu ao ver toda aquela situação. E o ato de justiça agora interrompendo o sofrimento e a terra vai ser destruída. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor tem aqui Eu queria comentar isso aqui. Geralmente, a obediência do homem é uma resposta a esse chamado de Deus e essa experiência de convívio com Deus, a experiência de salvação. Não é que o homem primeiro obedece para depois ele ser escolhido por Deus. Uhum. Deus escolhe, ele faz parte do povo de Deus e então nessa experiência de amor ele se entrega para uma vida de obediência e de fidelidade. No caso aqui de Noé, o verso 8 diz: Noé achou graça diante de Deus. O texto diz que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e tal. Deus o escolheu pela sua graça e aí Deus dá uma ordem para ele: construa a arca. E durante 120 anos ele foi fiel a essa ordem de Deus, construiu a arca. Aí depois a gente pula para Deuteronômio, quando agora Deus chama o povo de Israel, aí através de Moisés e tal, o texto diz assim, capítulo 7 de Deuteronômio. Você vai... porque eu queria... Vamos direto para o chamado do povo, e aí nós retornamos só para dar um toquezinho do chamado de Abraão, porque a gente tem um período aqui entre os dois agora, né? Nós temos de Abraão a Moisés, né? De Noé, nós temos o chamado de Abraão. Mas eu só quero fechar o raciocínio então. Sem problema. Aí depois aqui, a gente só passa o verso 7 diz que Deus chamou o povo de Israel para ser o seu povo. Aí o verso 8, capítulo 7, verso 8 de Deuteronômio diz: não foi porque, não é porque o povo era um povo mais numeroso, etc., que Deus o chamou, mas o verso 8 diz: mas porque o Senhor vos amava, foi que Ele o chamou. Mais uma vez, então Deus amou e então chamou. Deus escolheu porque amava. Agora, da mesma forma lá que Noé, recebendo graça, foi escolhido por Deus e Deus lhe deu uma ordem, aqui também é a mesma coisa. Deus chamou o povo de Israel e chamou para quê? Para ser o seu povo. E o verso 11 diz agora que Deus dá uma ordem também para o povo, uma orientação. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje os mando cumprir. E lá no verso 8, olha a segunda parte. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que Ele mesmo havia feito, que Deus havia feito. Então, o que eu quero ressaltar aqui é, Deus pede que nós obedeçamos dentro de uma experiência de salvação. Deus não me escolheu porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu sou perfeito. Ele me escolhe por amor, pela sua graça. Eu achei a graça de Deus, entrego minha vida a Ele e agora, fazendo parte do seu povo, eu tenho um padrão de comportamento. Noé tinha uma responsabilidade, o povo de Deus aqui, na época de Moisés, também tinha uma responsabilidade.
E essa responsabilidade é a ética, não é, do reino de Deus. Por isso que a lei de Deus perpetua por todas essas fases, como nós estamos dizendo. Vamos só ressaltar aqui o detalhe do período de Abraão até Moisés. Vamos enfatizar? Ok. Vamos enfatizar aqui esse período. Vamos recordar só para a gente sistematizar. Então, nós temos um chamado, nós temos uma ordem, certo? De Deus, e nós temos uma reação do povo. A ideia aqui é mostrar que ao longo da história da Igreja de Deus sempre houve o mandamento de Deus, sempre houve a questão da obediência do povo de Deus. Então, no início, para Adão, a obediência, não comer do fruto proibido, Adão desobedeceu, mas olha a relação de povo de Deus e obediência. No tempo de Noé, o dilúvio, a humanidade foi destruída, por quê? Porque desobedeceu às ordens de Deus. Aí vem agora de Noé a Abraão. Abraão, como é que começa a história de Abraão na Bíblia? Deus dando uma ordem para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus enche Abraão de promessas e tudo mais, mas espera uma reação de obediência. Abraão, que aliás não era nenhum santo, Abraão é visto em sua história, a Bíblia denuncia diversos erros graves que ele cometeu, inclusive mentiu, etc. Quer dizer, não é porque ele era santo que Deus o chamou, Deus o chamou para a santidade, mas primeiro Deus chamou e dá a ordem: sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão responde com a obediência. Então, sempre essa ligação ao longo da história do povo de Deus. Sempre existe essa questão da ordem de Deus, o mandamento de Deus e a espera de Deus pela obediência do seu povo. Aliás, Ranieri, eu queria enfatizar de novo essa questão aí. Primeiro, Deus chama. E Deus chama não porque a pessoa merece, porque é santa, porque é melhor, porque Deus chama. Aí Deus chama, Deus elege, chama, e a pessoa, ao receber o chamado de Deus, recebe também um padrão de comportamento. Uma ordem de Deus. Se há um chamado a visão divina de serem transformados e serem uma bênção. Quando a gente lê o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1, disse o Senhor a Abraão, a ordem, sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A ordem para ser uma bênção vem depois da promessa de que ele seria abençoado. Exatamente. Então, mas aí vemos o quê? A obediência. A obediência, exatamente. Deus dá a ordem, Deus dá o mandamento e espera a obediência. Então, isso está presente ao longo da história do povo de Deus. É isso que o autor do nosso guia está querendo demonstrar. E agora, relação. Usando esse raciocínio. E vamos prosseguir agora na história até o final. Chegamos em Jesus agora. Nós vamos Moisés, Moisés agora, exatamente, que o pastor já passamos citou. Por Moisés, mas é legal, vamos sistematizar. De Adão a Noé, Adão, a ordem para não comer. No tempo de Noé, a desobediência, a lei levou à destruição da humanidade. Depois de Noé, Abraão, a ordem, sai da tua terra e da tua parentela. De agora... Abraão a Moisés, nenhum período melhor para definir a importância da lei, porque foi para Moisés que Deus deu as tábuas da lei e fez aquele concerto de obediência e bênção com o povo. Exatamente, aí foi o texto que ele leu, ali está a ordem de novo, ao chamado eu escolhi você, mas você vai ter que cumprir. Guarda os mandamentos, os estatutos, os juízos que hoje te mando cumprir. Depois Deus escreve esses mandamentos. Então, lembrando outra coisa que se compara bem a Abraão, a questão das imperfeições, das limitações do povo, mas Deus não chamou porque era o melhor povo. Exatamente. Deus chamou porque... Vocês não são os mais numerosos, diz o texto lá de Deuteronômio. Eu escolhi por amor. Abraão, então sempre assim, a escolha de Deus, também, pela graça. Sim, na luz que conheciam, por exemplo, o nosso guia menciona que havia ali Abimeleque, havia o faraó, eles também eram fiéis naquilo que eles conheciam. E Deus escolhe Abraão. Obviamente existem pessoas... que também era do mesmo período. Existem pessoas, por exemplo, fiéis também. Às vezes em outras religiões, então a questão aqui não era religião, a questão era fidelidade também. Abraão tinha seus defeitos, mas tinha uma predisposição de obediência a Deus, que era o mesmo caso de, nós não podemos dizer que Noé era perfeito. Noé não é colocado como uma pessoa perfeita, não pecador, mas era um indivíduo que se desviava do mal. Abraão também procurava, possivelmente, se desviar, ele era uma descendência aí, não é?
de pessoas fiéis. Tinha seus defeitos, que Deus foi consertando ao longo aí desse chamado e da aceitação do conselho. Em Jesus nós temos a ênfase de Gálatas. Mais uma vez nós temos também uma ênfase de chamado. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Lá está o resumo da lei, que é a expressão de amor. Então nós temos mais um chamado, nós temos mais um convite. Eu queria que a gente se detesse um pouquinho de Jesus até o período de hoje. O chamado que ele faz ali. Então veja, Jesus veio para ser o segundo Adão, né? Paulo faz esse paralelo, onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão tinha que ser fiel. E Jesus cumpriu exatamente isso, né? Ele passou por todo esse processo aqui de 33 anos sem cometer pecado. A Bíblia menciona, né? Ele foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. E ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então, Jesus é a personificação da obediência, da fidelidade e do próprio caráter de Deus. Então, está claro, nós nem precisamos muito tempo. Exatamente, nisso. mas a igreja cristã recebeu isso agora. Porque a igreja cristã, a igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, tem também o seu chamado, tem a sua responsabilidade. Nós vimos no nosso último estudo, na semana passada, exatamente isso. Qual a visão que os apóstolos tinham dos mandamentos da lei. Quer dizer, então vemos presente a questão da importância, da função da lei dentro da história da igreja. Isso inclusive na igreja o guia apostólica de estudos, ele apresenta isso como uma corrida de bastão, né? Isso. Cada um tem o seu período para correr com o bastão. Qual é o bastão? É manter a lei de Deus, a fidelidade aos mandamentos. Temos o período da reforma. Então, agora, pastor, a gente tem que lembrar o seguinte, a igreja apostólica se manteve fiel aos ensinamentos bíblicos e ao que viu do próprio Jesus. Porém, a igreja, no decorrer do século, depois do decorrer do tempo, ela acabou se afastando desses princípios bíblicos que Jesus havia ensinado e que os apóstolos também haviam ensinado, e a igreja introduziu no seu seio tradições, coisas que não estão aqui, que não era a ordem de Deus, que não era a vontade de Deus. E geralmente aí assim. A gente se reporta lá uma lição que nós fizemos, que nós estudamos aqui, sobre a tradição dos homens acima da palavra. Aí chegamos à Idade Média. Exatamente. Chegamos à Idade Média, o período mais escuro, né, mais difícil, em que as pessoas nem liam a Bíblia, não tinham acesso à palavra de Deus. Porque algumas tradições foram preservadas acima da palavra. Nós temos os últimos momentos aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho da realidade de hoje, a responsabilidade. Então vamos lá. Nós temos o nosso amigo que está nos assistindo, faz parte talvez de qualquer comunidade religiosa. Qual é a responsabilidade que ele tem em relação à palavra de Deus? Eu gostaria de responder lendo o texto bíblico. Por favor. Porque no livro do Apocalipse há uma descrição do povo de Deus nos últimos tempos. Vamos lá. O povo de Deus, a igreja de Deus, no último período da história, imediatamente antes da volta de Jesus. A pergunta é como o povo de Deus nos últimos dias tempos, será reconhecido? Podemos colocar assim para... Qual a relação que esse povo tem com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus? Por favor. Porque a gente já viu desde Adão, então nos últimos dias, na história da igreja de Deus, o Apocalipse descreve o povo de Deus. Eu vou ler Apocalipse capítulo 12. Vou ler dois textos aqui no Apocalipse. Okay. O primeiro deles, capítulo 12, verso 17. Isso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, é uma referência, o contexto nos mostra, o contexto profético aqui, escatológico, nos mostra que é uma referência ao último período da igreja. Quem são esses? O texto continua dizendo, identifica-os, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, vejam aí que a igreja de Deus, no último período da história, é caracterizada, uma das características qual é? Guardar os mandamentos de Deus. Ok, e eu vou acrescentar para concluir o verso de Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós esperamos que você reconheça a responsabilidade
a característica que aquele que pertence à Igreja de Deus nos últimos dias da história da humanidade é aquele que preserva os mandamentos de Deus. Vamos fazer uma prece a Deus nesse momento, agradecendo por esse estudo. Querido Pai, obrigado pela palavra, obrigado por Tua lei. Amém. Que em nossa vida possamos preservar aquilo que o Senhor deixou. Amém. Possamos ser fiéis aos mandamentos. Amém. Como resultado da graça que recebemos, da ação, do amor que nós recebemos de Jesus. Amém. E que temos. Amém. Clamamos por isso em nome do Salvador. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos em mais um programa Lições da Bíblia. Não esqueça, querido amigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.